Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje eu vou conversar com o Marcelo Santo, ele que é diretor fundador da Visão Social e do Impacta Nordeste. Marcelo, seja bem-vindo. Bem, boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer conversar com vocês e falar um pouquinho mais aqui sobre a nossa trajetória. Então eu vou começar explicando aqui para o ouvinte o que é o Impacta Nordeste, como que ele surgiu, quando surgiu, quais são os pilares dessa iniciativa. Dá um panorama aqui para a gente ficar todo mundo na mesma página. Bem, o Impacta Nordeste, para contar a história do Impacta Nordeste, eu tenho que contar um período da minha própria história de vida. Eu sou gestor de projetos há mais de 10 anos, há 6 anos trabalho com negócios de impacto social e alguns anos atrás eu tive uma oportunidade muito legal que foi coordenar um projeto itinerante pelo Brasil. Era um projeto de qualificação profissional, inclusão digital e consultoria para pequenos empreendedores. E nessa oportunidade eu viajei junto com o projeto, para mais de 50 municípios do Brasil. Então eu morei em um município cada mês, de abril a dezembro, basicamente por 6 anos. E nessa jornada, como vocês podem imaginar, foi uma experiência que furou algumas bolhas mentais e me estimulou a embarcar numa nova jornada, que foi a criação do Impacta Nordeste. Nessas minhas viagens, eu acabei conhecendo muitos gestores de projetos, de organizações, empreendedores sociais, principalmente aqui da região Nordeste, e todos eles me falavam a mesma coisa, que existem tantas coisas boas sendo feitas aqui na região, só que poucas pessoas sabem sobre isso. E isso, na hora de trazer oportunidades para a região, para esse ecossistema da região, acaba sendo um desafio muito grande, porque se os investidores e se as pessoas não conhecem essas iniciativas, acabam não surgindo oportunidades para elas, Então, depois de muito tempo, depois de coordenar esse projeto, eu consegui viabilizar, eu morava em São Paulo, vim aqui para Natal, mais especificamente, e a partir daqui eu resolvi contar aí para o mundo, e eu falo de uma maneira bem ufanista mesmo, contar para o mundo o que está sendo feito aqui no Nordeste. E aí nasceu o Impacta Nordeste, que é o primeiro portal de negócios de impacto, projetos sociais e responsabilidade social totalmente dedicado à região. E mais do que um portal hoje, nós somos uma plataforma que existe para conectar, capacitar, divulgar e fomentar essas iniciativas que transformam positivamente o Nordeste e ajudar a todo mundo que quer fazer, quer transformar socialmente, seja ele através de organizações não governamentais, projetos sociais ou através do empreendedorismo social de negócios de impacto. Então, essa jornada aí me levou até aqui, uma longa jornada que está sendo bem legal aí, ajudar todo mundo do ecossistema. Muito legal. Eu sou paulista, mas eu confesso que eu sou um grande fã do povo nordestino, do Nordeste em si. Eu também queria compartilhar aqui um caso bem particular meu, que eu tenho um grande amigo que é de Recife, e eu acabei conhecendo algumas peculiaridades das regiões e tudo mais, e a gente gravou um podcast agora no finzinho do ano também, com a Lilian Prado da ONG Acreditar. Enfim, tem muita coisa interessante na região, e eu acho super legal você apresentar esse cenário, foi o que você falou, para o mundo, porque a gente tem iniciativas que talvez às vezes sejam tão próprias da região que a gente acaba perdendo, Recentemente, vocês lançaram a primeira chamada de negócios socioambientais do Nordeste, Eu queria que você falasse também para o ouvinte um pouquinho o que foi essa iniciativa e quais foram os principais resultados que vocês tiveram nessa primeira chamada. Bem, a primeira chamada Impacta Nordeste de Negócios Socioambientais foi o nosso primeiro passo em sair somente de um portal de informações e nos consolidarmos como uma plataforma para fomentar o ecossistema da região. Então, a chamada foi esse start, foi essa primeira iniciativa. Nós fizemos em parceria com a Pipe Social, com apoio aí também do Instituto Sabin e de vários outros parceiros, do Sebrae aqui do Rio Grande do Norte, que é um grande parceiro nosso também. E essa chamada foi direcionada a todos os empreendedores sociais da região e empresas que não necessariamente são da região, mas atuam na região, tem alguma filial aqui na região,
ou tem um negócio aqui implantado na região também. E nós, através dessa chamada, nós premiamos empresas em 4 categorias, e nessas 4 categorias aí contemplamos todas as ODS, né? E também realizamos aí uma oportunidade para conectar as melhores propostas, aquelas propostas que já estão mais consolidadas como empresas mesmo, com possíveis investidores. E foi uma experiência muito legal, porque por meio dela a gente levantou mais de 146 empresas na região. Hoje é o maior levantamento de negócios de impacto aqui de exclusivo da região Nordeste, e a gente pode conhecer inúmeras iniciativas, né? Você pode imaginar iniciativas de tudo, todos os estados participaram, né? Iniciativas de todos os estados estiveram presentes na chamada, que buscam resolver, né, ou mitigar diversos problemas sociais aqui típicos da região, como a seca, mas também outros que são comuns aí em todo o território nacional e até mundialmente, né? Questões de educação, questões de meio ambiente, energia solar. Então, essa oportunidade foi muito legal porque nos deu aqui mais elementos para entender melhor esse cenário, entender melhor o ecossistema, em que pé ele está, né, e quanto ele evoluiu desde que foi feito um último levantamento nacional, e aí a gente faz um recorte do Nordeste. Então a gente pôde comparar esse levantamento anterior com esse levantamento atual que nós fizemos. Conseguimos constatar que as empresas que foram criadas lá em 2017 evoluíram, né? Isso eu digo como empresas, assim, né? Aumentaram o seu faturamento, começaram a se consolidar, o seu modelo de negócios já mais consolidado, já operando com pessoa, com equipe, né? Então foi muito legal a gente entender essa realidade. Entender essa realidade, eu acho que é o primeiro passo para a gente criar novas iniciativas, novas oportunidades para esse ecossistema. Então foi muito bom a gente fazer essa chamada, foi um avanço muito legal aqui para a gente, que abriu outras portas para a gente, junto aos empreendedores locais também e ao ecossistema nacional. Marcelo, você falou uma coisa interessante a respeito de realidade, né? E eu sinto, e resgatando a minha fala anterior, que eu elogiei o povo nordestino, porque apesar de ser paulista, eu sinto que o sudeste e até às vezes o sul do país, ele é um pouco frio, e eu não tô falando do tempo, eu tô falando até às vezes das pessoas. E quando a gente vai pro Nordeste, e você pode falar melhor, já com toda essa experiência ter rodado o Brasil praticamente, você sente que essa questão da empatia é um pouco mais ressaltada na região, e isso acaba impactando também esse cenário dos negócios de impacto? Essa é uma ótima pergunta, mas é uma pergunta também que requer uma reflexão aí mais aprofundada da nossa parte, né? Dentro da minha percepção, eu acredito que isso seja até uma característica assim, do brasileiro, né? Muitas vezes também acaba não sendo uma característica do brasileiro, embora muitas pessoas até no exterior nos vejam dessa forma, né? Mas eu acho que aqui no Nordeste, com certeza, tem um clima, e também não estou falando da temperatura quando eu digo isso, mas existe uma forma de ser das pessoas que acaba favorecendo esse tipo de negócio, né? Esse tipo de iniciativa, uma iniciativa que tem um olhar para o bem comum, né? Um olhar que tenta englobar aí a sociedade como um todo, e eu acho que isso está presente na característica do nordestino, que eu acho que acima de tudo é a resiliência. Né? É um povo que historicamente sofre um tipo de negligência, seja pelo poder público ou pelo poder econômico. Então, desde muito tempo, o povo nordestino, e apesar de não ser natural daqui, eu me incluo, né? Porque eu acho que, assim como é aquela dicotomia entre família e amigos, né? Os amigos são a família que você escolheu, eu acho que é o meu caso aqui para a região, né? Eu não nasci aqui, mas é uma região que eu escolhi morar, e eu acho que vou permanecer aqui por muito tempo, mas eu acho que na região aqui com certeza tem um olhar diferente para essas questões, essa resiliência, esse poder de conseguir atuar em condições não tão adequadas, né, de romper barreiras, de superar barreiras. Eu acho que é algo comum aqui entre as pessoas, e que eu acho que acaba favorecendo, sim, na hora quando a gente pensa em iniciativas sociais, que, como todos nós sabemos, né, é um nicho econômico mais difícil de se atuar, porque tem menos recursos,
e muitas vezes opera de forma com uma estrutura que não é ideal, mas que requer muito dessa resiliência para conseguir progredir, para conseguir expandir. E o Impacta Nordeste veio um pouquinho até para ajudar nessa missão, né? De capacitar, divulgar, mostrar o que está sendo feito. Então, eu acho que tudo isso se conecta e a gente soma exatamente nesse trabalho de fortalecer essas pessoas que estão trabalhando aí para transformar as coisas, né? Fazer as coisas de uma forma diferente, fomentar o que muitos chamam de uma nova economia, né? Uma economia que busca olhar para outras coisas além do lucro, né? O lucro obviamente é importante, mas que tenta olhar isso de uma forma geral. Voltando a falar um pouquinho mais da chamada, eu queria que você destacasse alguns negócios de impacto que saltaram os olhos nessa primeira chamada. O que vocês viram de interessante? O que você viu como destaque nesse cenário? Queria que você contasse um pouquinho mais do que foi o resultado disso tudo. Você falou alguns dados bem legais, né? Alguns centenas aí de empresas e tudo mais, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais pro ouvinte aqui o que brilhou os olhos. Bem, eu acho que a gente pode ressaltar, né, a gente fez um processo de seleção dessas empresas, né, que acabamos afunilando para contemplados com a premiação, e tanto em dinheiro como essa conexão com os investidores. E entre esses finalistas a gente tem iniciativas muito interessantes, né? Por exemplo, a SDW, que é a Safe Drink Water for All, que é exatamente, apesar do nome em inglês, faz um trabalho muito típico da região, que eles desenvolveram uma tecnologia de geração de água bem inovadora. Por sinal, a Ana, que é empreendedora à frente desse negócio, ela já foi premiada pela ONU, tem uma história muito interessante e já tem uma trajetória aí com uma certa bagagem, né? Já é uma empresa bem consolidada. E tem tudo a ver aqui com a região, nessa questão da seca, a questão da escassez da água no interior, a questão da água, que é uma questão muito histórica, né? Uma questão muito complicada. E a SDW faz um trabalho muito legal, mas também temos aí outras empresas, por exemplo, a Solos. A Solos, que é da Bahia, ela tem toda aquela questão um processo mais econômico, sustentável, da questão do lixo, né, reinserindo resíduos recicláveis em cadeias circulares, é muito interessante também. Mas aí temos outros também já voltados mais para a tecnologia, por exemplo, a UpSaúde, que é aqui do Rio Grande do Norte, desenvolveu um sistema para a gestão do SUS, que é algo muito relevante, principalmente nesses tempos aí de pandemia, que ajuda municípios a fazerem uma gestão da fila do SUS, gerar dados, que é muito importante aí para fazer essa gestão, né, municipal da saúde, para prestar um melhor serviço para a população, e passa por vários outros exemplos. Nós temos a Isobloco, por exemplo, de Alagoas, que criou uma espécie de um material para substituir o tijolo nas construções, que é um material mais sustentável, tem uma forma de produção que envolve menos pessoas. E aí, apesar do material ter um custo maior, quando você olhar a produção como um todo, ela fica mais barata que uma construção convencional, com concreto, tijolo, esse tipo de material. A MindSun, eu acho que a gente pode ressaltar também, que trata sobre a questão da energia solar. A Traz Favela, que até recentemente teve uma matéria sobre eles no Fantástico, no Jornal Nacional, e eles fazem um serviço de delivery semelhante a essas grandes empresas que já fazem isso, só que eles fazem exclusivamente para as periferias lá de Salvador, né, que muitas vezes esses aplicativos não vão até as periferias, né, por questões de segurança, e acaba deixando várias pessoas sem acesso a esse serviço. Então eles fazem esse serviço exclusivamente de negócios da favela, das comunidades de Salvador, para pessoas de comunidades, entre comunidades, também de uma comunidade para outra, acaba fortalecendo ali o comércio local. Eles fazem isso de uma maneira mais justa também, dentro do modelo de negócios deles. A Social Brasilis do Ceará, que trata a questão das competências aí 4.0, que o pessoal chama. E, por último, para mencionar todas, né, a V-Bike criou um dispositivo também para deficientes visuais, para cegos, que você pode acoplar esse dispositivo à bengala, e aí ele emite um sinal, uma vibração, caso tenha algum obstáculo aéreo. É uma solução simples, mas muito interessante também para as pessoas que são cegas. Então você vê, né? A gente teve eu mencionei os 8 finalistas e temos aí uma gama ampla de soluções sociais
que esses negócios buscam resolver. Então, assim, é fato que aqui na região a gente tem uma criatividade, né, uma força empreendedora que busca resolver diversos problemas sociais, e eu tenho certeza que, dado a chance, dado a oportunidade, olhando um pouco mais para a região, aqui a gente tem uma chance de semear aí um terreno amplo para esse campo da inovação social, do empreendedorismo social, e foi ótimo conhecer todas essas pessoas, conversamos com todos esses empreendedores, então foi uma oportunidade muito legal e pretendemos fazer uma nova edição ano que vem também. E Marcelo, eu acho que não tem nem o que dizer a respeito desses resultados e das iniciativas que vocês encontraram, porque eu acredito que é muito encontrar, né, na verdade. Isso. Porque elas estão aí, elas estão vivas e Perfeito. é garimpar, encontrar e potencializar elas, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Exato. Exatamente, né? A questão toda elas estão aí e estão fazendo tudo isso, estão tentando se estruturar com o apoio de algumas organizações locais, mas se a gente conseguir olhar um pouco mais para a região, a gente vai, com certeza, do ponto de vista até do investidor, né, vai ver que tem muitas oportunidades boas para serem investidas aqui na região, e que se a gente conseguir trazer um pouco mais de oportunidades para cá, a gente vai conseguir fazer com que esse setor todo cresça, né? Eu acho que é um objetivo estratégico de todos que trabalham com isso, de fazer com que esse setor fique mais conhecido do público geral, né? Que isso é um outro desafio, que quando a gente fala negócios de impacto, muita gente ainda não sabe do que se trata, e então disseminar esses conceitos e trazer mais oportunidades para que outras pessoas possam ver e se identificar e falar, que bom, eu quero empreender com isso também, eu quero fazer alguma coisa que tenha um propósito além. Então é muito legal, eu acho que esse levantamento vai muito nessa direção mesmo, de a gente conhecer e mostrar para o mundo aí o que está sendo feito. Marcelo, falando dos investidores, você percebeu algum desafio específico para esse cenário? Ou esse público ele já está entendendo a importância dos negócios de impacto, entenderam bem onde esses... A gente falou aqui de 8 finalistas, né? Mas tiveram muitas outras soluções. Você entende que esses investidores eles já perceberam a importância do contexto desses negócios, ou ainda tem algum desafio, alguma barreira? Falando aqui da região, eu acho que, do ponto de vista do investidor, é mais uma questão de conhecer que existe, né? Então, parte da nossa missão é exatamente jogar luz nessas iniciativas para que mais pessoas possam entender e ver o que está sendo feito, conhecer um pouco mais sobre essas empresas e sobre essas possibilidades de investimento. Mas, assim, pensando no setor como um todo, assim, não só na questão do Nordeste, mas também falando sobre a questão do Nordeste, eu identifico que é muito concentrado ainda nas pessoas que iniciaram todo esse movimento, né, dos negócios de impacto no Brasil, e obviamente isso tem limitações, né? Nós temos uma limitação aí de ampliar outros possíveis investidores, conhecerem mais esse setor, com que esses investidores entendam que isso pode ser um investimento lucrativo e ao mesmo tempo gerar um impacto social. Aqui no Nordeste a gente tem articulado em vários âmbitos diferentes, né? Por exemplo, o Rio Grande do Norte foi um dos pioneiros, o estado pioneiro na criação de uma lei específica para negócios de impacto, tem a lei sobre política de investimento em negócios de impacto social, foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei específica. Depois que sancionaram essa lei, foi criado um conselho, né, para implementação, e eu assessoro esse conselho. Nesse conselho nós temos aí diversas organizações público e privadas, bancos, etc. e tal, e aqui na região, pelo menos os núcleos dessas instituições aqui na região nunca ouviram falar sobre negócios de impacto. Então a gente tem todo esse processo pedagógico para que eles entendam, conheçam, entendam de onde surgiu, qual que é o conceito, diferenciar negócios de impactos de ONGs, porque no começo é um pouco difícil de entender essa diferença. E, então, assim, eu acho que o primeiro passo para isso tem que ser cada vez mais disseminar esses conceitos, né? Mostrar que isso é possível, que é possível construir uma nova economia onde a gente vai além do lucro, né? Pense também em modelos de negócio que resolvam problemas sociais. E quando cada vez mais pessoas conhecerem esse conceito, eu acho que, obviamente, a gente vai ter um maior número de investidores dispostos a alocar recursos nessas soluções. Então, eu acho que, assim, pensando em investimento, a primeira coisa é continuar nesse esforço, que o Inova Social com certeza faz parte disso, o Impacta Nordeste também, para disseminar cada vez mais esses conceitos.
Marcelo, na verdade, essa última pergunta ela foi uma provocação, porque eu sinto que a gente está nessa tarefa aqui há tanto tempo e seja no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, onde for, a gente ainda tem que ser didático e levantar a bandeira e ainda explicar para muita gente. Foi o que você falou. Algumas empresas ainda nem tinham conhecimento dessas iniciativas que tinham na região. Então, na verdade, foi aqui muito mais uma provocação para ver como que tá esse cenário aí. Mas eu super concordo com você e eu acho que a gente tem que realmente dar luz às soluções, né? Aos negócios de impacto, porque só assim a gente vai conseguir trazer os investidores. Marcelo, a gente começou a conversa aqui falando sobre o Impacta Nordeste. Você falou que é uma plataforma, é um portal. E muita gente acha que o portal de conteúdo, principalmente por ser uma plataforma digital, ela se mantém ali com as visualizações, com os patrocínios, quando a gente consegue. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos bastidores, por ser um site tão específico, dos desafios de manter uma plataforma, um portal tão parrudo, tão estruturado como vocês têm hoje, né? E a gente aqui do lado do Inova Social sabe e entende muito bem o que é esta realidade. Mas eu queria que você contasse para o ouvinte um pouquinho quais são esses desafios de manter um projeto desse em pé e, muito mais que em pé, caminhando. Bem, aí se a gente for falar 100% dos desafios, a gente vai ter que ter umas 2 horas, eu acho que você sabe bem dessa realidade, né? Mas assim, de forma resumida, né, o Impacta Nordeste, ele nasceu primeiro a partir de um investimento meu pessoal, né? Eu vi essa demanda, eu identifiquei essa demanda e resolvi apostar nisso. Obviamente que depois que a gente lançou, nós conseguimos o apoio também, o Instituto Sabin, por exemplo, que apostou nessa necessidade que a nossa solução trouxe e está se mostrando uma necessidade real, né? Porque nós lançamos o portal, vai fazer 10 meses agora, né? A gente tem o processo de criação do portal, ele durou quase esses mesmos 10 meses, né? Desde a ideia inicial a todo o planejamento que envolveu, a concepção, a gente identificar aí uma linha editorial adequada para a realidade. E como você disse, é um nicho muito específico, né? Tratar de negócios de impacto, de inovação social, até de ONGs, que é um setor que já vem há um tempo, né? Já é um setor mais disseminado na sociedade, não é algo simples, né? Então, quando a gente fala de negócios de impacto, de ONGs, e especificamente de uma região, a gente está conversando um nicho do nicho. Então, os desafios são ainda maiores. E a gente vai aprendendo muito no caminho, né? A gente, como um bom gestor de projetos oriundo do terceiro setor, eu posso dizer que uma das minhas especialidades é fazer muito com poucos recursos. Isso é algo que a gente aprende da carreira mesmo, da função, que a gente tem que fazer bom, bonito e barato, né? Porque se não for fazer dessa forma, a gente não consegue prosperar muito nessa área. Então, assim, desde o início, tem sido uma batalha muito grande, né? E tendo o apoio dessas pessoas que acreditaram na nossa ideia desde o começo, e requer um tempo para a gente começar a disseminar, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em page views, em visualizações, usuários, todas essas métricas que tem aí para pessoas que trabalham nessa área de portais, de marketing digital, etc., nós estamos bem dentro do nosso contexto, mas para começar a monetizar de forma ampla, como os portais, tipo portais grandes, tipo UOL, ou até esses portais de política que a gente tem visto, né, que muitos deles conseguem uma monetização boa, apesar de alguns fazerem um trabalho assim que não é muito proveitoso para a sociedade, a gente está longe, né, porque a gente trata de um tema que não é tão disseminado. Então, a gente faz um trabalho pioneiro, um trabalho de formiguinha. Então, a gente depende muito ainda do apoio estratégico de pessoas que atuam nessa área e entendem a importância da nossa missão, né? Então, nós temos 2 áreas, 2 frentes de trabalho, né? Uma parte de comunicação e essa outra parte para criar iniciativas para fomentar o ecossistema. E elas duas servem o mesmo propósito, mas possuem
iniciativas diferentes, porém complementares. Então, assim, de uma forma resumida, hoje o Impacta Nordeste ele está estruturado com 3 pilares, né? Nós temos o pilar da comunicação, onde entra toda a questão do portal, de disseminar os conceitos, de apresentar os cases, as histórias, dar voz a quem faz aqui na região. A gente tem uma série de colunistas que são empreendedores sociais ou gestores de organizações aqui da região, divulgar as oportunidades, que é muito importante. Eu acho que o que mais faz sucesso dentro do nosso portal é essa questão de divulgar oportunidades. Então, o pessoal lança um edital, uma chamada, alguma coisa no Sudeste, e muitas vezes não chegava até o pessoal aqui da região. E através do nosso portal a gente está começando a mostrar essas oportunidades, então consequentemente, a gente vai ter mais pessoas daqui participando dessas oportunidades que antes eram restritas só ao Sudeste, por exemplo. Então, a gente tem esse primeiro pilar aí de conteúdo e entra também uma questão de capacitação, que é dentro do nosso planejamento, é uma segunda fase que vai acontecer agora nesse segundo semestre. O outro pilar que a gente tem é a pipe, que a gente chama de pipeline, né? A gente atua para gerar portfólio sobre essas empresas, sobre as organizações, sobre cooperativas, que é uma outra vocação regional aqui, que a gente entende que tem uma sinergia muito grande com o impacto social. Então, a gente gera dados, né, gera levantamentos para entender essa realidade, que eu acho que como a gente disse lá no início da conversa, é o primeiro passo para realizar um investimento, para trazer mais oportunidades e entender quem são, aonde estão, o que eles fazem, quais são as necessidades e tudo. E o terceiro pilar da nossa atuação é a rede. Então, nós temos aí parceiros estratégicos em todos os estados, então a gente tem uma capilaridade legal aqui na região. Nós estamos lançando também a rede Impacta Nordeste, que são elos. Elos é um nome mais simples para fellowship, né? O pessoal usa muito fellowship, mas a gente quis chamar de elos, que é um negócio mais brasileiro, mais simples, que na verdade retrata bem o que são. São pessoas em cada estado, em cada estado aqui da região, que nos trazem informações sobre o que está acontecendo no ecossistema local, divulga oportunidades que a gente leva para os seus contatos, etc. e tal, e também interlocução com outras redes regionais. Então, a gente tem a interlocução, a gente faz parte da rede RIS Nordeste, do GIF, né, a Rede de Investidores Sociais do Nordeste. Então, tem essa parte mais voltada para o terceiro setor, mas não só. O coletivo Cacto também, que é um coletivo que nasceu na Paraíba, e não só na Paraíba, mas em vários outros estados aqui da região, que engloba incubadoras de universidades que começaram a trabalhar com negócios de impacto, que está bem ligado ao pessoal do ICE também, e também o próprio Sistema B, que já tem algumas redes do Sistema B aqui mais fortes, como na Bahia, no Ceará, em Pernambuco. Então, esses 3 pilares é o que dá sustentação para o Impacta Nordeste. Eu tenho que dizer que, voltando para o comecinho da pergunta, né, a parte portal de visualizações hoje nos traz muito pouco, assim, como modelo de negócio. Ela serve muito mais para a gente fazer esses outros trabalhos de mobilização, de disseminação dos cases, de contar a história das empresas. Então, a gente depende muito de apoio, né, de pessoas do ecossistema que vão ver o valor do trabalho que a gente faz, né, e possa entender que o que a gente faz é muito importante quando a gente pensa no ecossistema nacional, né? E eu tenho até a ideia que nos últimos tempos a gente tem conversado com outras pessoas. Recentemente eu participei do evento do Rio de Impacto, a convite do pessoal do Fórum de Desenvolvimento da LERJ do Rio, e eles estão pensando em um modelo semelhante ao Impacta Nordeste, né? Então, quem sabe daqui a uns anos essa pequena solução que a gente criou possa servir aí como um exemplo para outras regiões. Quem sabe tem aí o Impacta Norte, o Impacta Centro-Oeste, né, ou o Impacta de um estado específico, porque é uma ferramenta que, assim, ela requer todo um planejamento, é uma ferramenta, de certa forma, complexa, mas ela consegue, com baixo investimento, trazer um retorno muito grande, assim, na questão da disseminação dos conteúdos, de aproximar quem trabalha com esse setor, de gerar oportunidades. Então, eu acho que é uma solução bem aos moldes daquilo que a gente falou, né? Boa, bonita e barata. Traz resultado, não requer um grande investimento e serve muito dos objetivos estratégicos dos negócios de impacto, assim, quando a gente fala sobre o ecossistema nacional. Sem dúvidas, Marcelo. Para a gente concluir nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse então um pouquinho sobre os cenários futuros. Você já falou aqui um pouquinho sobre essa visão de talvez um Impacta
Centro-Oeste, Norte, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa visão de futuro e deixo aberto aqui para você dar uma última palavrinha com o ouvinte. Bem, assim, falando sobre perspectivas futuras, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, né, para consolidar os negócios de impacto, os negócios sociais, e assim, eu gosto de trazer todas essas vertentes, porque eu acho que todas elas são válidas e vão de acordo com o empreendedor quando cria um empreendimento, né? Eu acho que a gente tem um caminho promissor, embora longo, né, para chegar ao nível que isso vai ser um conceito amplamente difundido para todos, né, para a população no geral. E quando você falar de negócios de impacto, o pessoal não fazer mais aquela cara de interrogação, perguntar o que é isso, e a gente tem que fazer aquela explicação longa. Eu acredito que no futuro, talvez não tão distante, isso já vai ser um conceito comum, principalmente nessas novas gerações que têm características diferentes, né? Estão pensando já de uma forma diferente, pelo menos uma parcela da população. Então eu acho promissor. Eu acho que aqui no Nordeste, o que eu tenho observado, falando aqui da região, né, é um cenário interessante, um cenário promissor, um cenário que pode unir diversas correntes de pensamento, de atuação. Nós temos pessoas aí que são mais do setor social, outros mais do setor de startups, mas que têm em comum essa questão de trabalhar com propósito, de tentar mudar as coisas dessa forma. Eu acho que a gente tem muito o que fazer, então tem um amplo espaço para muitas pessoas, para surgirem novos atores. Eu gosto muito de ver esse campo não de uma forma na ótica da concorrência, mas eu tenho certeza que tem espaço para todo mundo fazer muita coisa ainda. Ainda estamos criando, eu acho que todo mundo que trabalha com isso hoje, de certa forma, é um pioneiro. Então eu vejo com muito otimismo, um otimismo pragmático, né? Um otimismo pés no chão, mas eu tenho certeza que se todo mundo trabalhar, conseguir, se o pessoal se unir principalmente, eu acho muito importante que todos se unam, que trabalham nesse meio, se unam para que a gente consiga, de uma forma coletiva, disseminar esses conceitos e essa nova forma de empreender. E dessa forma aí a gente vai aos poucos, né? Que eu sou muito contra aquela... não contra, mas assim, eu sou meio cético quando falar, vamos mudar o mundo. Não acho que a gente necessariamente vai mudar o mundo, mas a gente vai conseguir trazer vários bons exemplos e pelo menos cada um fazendo a sua parte, a gente consegue transformar um pouco essa realidade que nós temos hoje, né? Transformar um pouco a forma como a gente faz negócios, como as organizações trabalham, tentando trazer muita inovação, que é outro tema que está muito em pauta hoje em dia. Inovação nesse campo social é extremamente importante, porque eu acho que o sonho de todo empreendedor social, outro dia eu vi um texto, eu não me recordo exatamente o autor, que fala que o sonho de todo empreendedor social é que sua solução torne política pública. A gente sabe que no Brasil é um pouco difícil a gente convencer nossos governantes, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue colocar muita coisa em prática. Sem dúvidas, Marcelo. Eu concordo 110% com o que você falou. Maravilha. Eu acho que a gente tem um cenário super efervescente. A questão mesmo é unir esforços pra gente talvez não mudar o mundo, mas mudar um pedacinho dele, sem dúvidas. Exatamente. Marcelo, eu queria agradecer sua participação. O ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.